seja por trabalhar por conta de outrem, ou até porque aquele sonho de criar o próprio emprego nunca realmente o deixou, ou até porque, já tendo feito isso, tem dúvidas sobre como será o futuro do mercado de trabalho. Este vídeo é para si. Vamos mergulhar a fundo neste tema e tentar tirar algumas conclusões em conjunto. Na altura em que lhe gravo este vídeo, fevereiro de 2023, dois grandes consensos parecem estar à volta deste tema, o futuro do mercado de trabalho. Um diz-nos que, definitivamente, a escassez de capital é um problema que veio para ficar e que as empresas vão ter muita dificuldade em recrutar nos próximos anos. O outro é um velho clássico e diz-nos que o conhecimento, as chamadas profissões de colarinho branco, são aquelas que efetivamente lhe podem trazer o melhor futuro. O problema, com todos os consensos, e este, com tantas variáveis em cima da mesa, não é exceção, é que são perigosos. Venha daí e vamos tentar refletir para além da espuma dos dias sobre a realidade que está por trás destas duas constatações e se mantêm ou não atuais. Separei para si algumas notícias bem recentes deste mesmo ano e um gráficozinho que nos vai mostrar que poderemos estar efetivamente numa fase de grande transformação e que, para nós, para os nossos filhos, teremos que repensar muito bem o que queremos que seja o nosso futuro. Este tema da escassez de capital foi sobretudo alavancado no pós-crise pandémica do novo coronavírus. Aí assistimos inclusivamente a movimentos como The Great Resignation, em que as pessoas abandonavam massivamente o seu posto de trabalho em nome de outros objetivos, outros propósitos para a sua vida. Temos assistido a uma crise transversal na contratação de pessoas em todos os setores da economia, da indústria aos serviços, do turismo aos transportes ou à logística. Toda a gente se queixa da dificuldade e da falta de capital humano para trabalhar. Muitas empresas estão abaixo da sua capacidade, muitos serviços não voltaram a abrir portas também por esta. Entretanto, aqueles que ficaram no mercado de trabalho e que são cada vez menos, obrigaram as empresas a melhorar as suas ofertas e a sua atratividade, principalmente na questão salarial. Ora, em simultâneo com uma crise inflacionista, muita gente diz que está criada uma bolha entre salários e inflação que vai ser difícil de controlar e que vai marcar os próximos anos. Mas será mesmo assim? Será que a bola continuará a estar do lado dos trabalhadores? Será este movimento de resignação algo novo? Por outro lado, governos e organismos de estatística um pouco de todo o mundo dizem-nos que recuperamos o emprego pré-pandemia e os níveis de desemprego estão novamente historicamente baixos. Mas afinal, como todas estas realidades se cruzam? Terão efetivamente todas as pessoas regressado ao trabalho? Terá este movimento de resignação terminado? Trago-lhe aqui um primeiro gráfico do Banco Mundial e que nos dá o indicador que a mim me parece mais importante, a taxa de participação das pessoas no mercado de trabalho, ou seja, a percentagem de pessoas efetivamente a trabalhar entre aquelas que o poderiam fazer. Em bom português é o que significa. Como você vê, este gráfico tem no eixo vertical a percentagem de pessoas efetivamente empregadas ou a tal taxa de participação. No eixo horizontal, o gráfico vai desde 1990 até à atualidade. A conclusão é muito óbvia. Esta história da diminuição da participação nas pessoas no mercado de trabalho não é nova, tem pelo menos estes 30 anos. Vê ali, por volta do ano de 2020, uma efetiva quebra brutal de participação, obviamente relacionada com as medidas de controlo da pandemia,
uma recuperação também ela bastante rápida, mas, como vê, a tendência geral continua decrescente. Mas afinal, que forças, que dinâmicas podem explicar aquilo que acabamos de ver? Em minha opinião, elas são três: a questão demográfica, a questão tecnológica e a questão monetária. Quanto à questão demográfica, sabemos que a população mundial atingirá o seu pico, o seu topo, por volta do ano 2050 e que a partir daí começaremos a perder pessoas um pouco por todo o mundo. Essa realidade, no entanto, é já uma atualidade, é já algo presente no chamado mundo desenvolvido. Desde há algumas décadas a esta parte que as populações destes países tendem a diminuir, sobretudo se não considerarmos os efeitos migratórios. O que quer dizer, na prática, que haveria menos gente disponível para trabalhar. Teoricamente, poderíamos pensar que isso favoreceria a tal taxa de participação no mercado de trabalho. Mas é justamente o contrário que vemos. Esta dinâmica demográfica explica, por exemplo, a importância que as migrações estão a ter nos países, nas indústrias e nas economias desenvolvidas, queiram os governos ou não tratar este tema como algo importante para o futuro desenvolvimento das suas economias. O que vemos então é que, efetivamente, apesar do decréscimo da população e, consequentemente, daquelas pessoas que poderiam estar predispostas a trabalhar, sobretudo no mundo desenvolvido, estamos a assistir a um abandono progressivo do mercado de trabalho. Por motivos variados que não nos interessam aqui detalhar, mas esta é uma realidade que temos presente e que vem de antes da pandemia. Poderemos então acreditar que sim, que a escassez de talento é algo que veio para ficar, sobretudo porque associada a isto está uma necessidade hoje, no presente, de conhecimento, de capacitações que muitas vezes as pessoas não têm, não conseguem adquirir e os Estados, com as suas políticas públicas, as suas políticas sociais, acabam por compensar e, entre aspas, retirar, apoiar essas pessoas na sua decisão de não voltar ao mercado. Por outro lado, e como vimos, cada vez mais pessoas põem em causa o papel do trabalho, o papel do fator trabalho e, sobretudo, do tempo que esse trabalho ocupa nas suas vidas, naquilo que é o seu propósito global de vida. A pandemia veio apenas acelerar esta linha de raciocínio, esta reflexão que as pessoas já estavam a fazer. Isso é bem visível nesta notícia que lhe trago aqui. Já passámos a pandemia e ainda continua a haver muita gente que quer deixar o seu posto de trabalho, que está disposta a despedir-se do seu posto de trabalho. Por outro lado, e em situação contrária, se efetivamente temos esta escassez muito relevante no mercado de trabalho, porque muitas empresas, sobretudo na área dos serviços, como é natural, começam a avançar com a semana de trabalho de 4 dias. Porque muitos governos, incluindo o português, já estão a estudar esta hipótese de passarmos para uma semana de 4 dias. Estarão efetivamente as empresas dispostas a abdicar de produtividade quando, ainda por cima, têm dificuldade em contratar? Estarão os governos dispostos a abdicar do rendimento nacional gerado na sua economia para reduzir a semana de trabalho em um dia? Terão as pessoas disponibilidade para perder salários quando o seu poder de compra, por via da inflação e por via de políticas monetárias, tem realmente perdido bastante valor, bastante poder de compra ao longo dos últimos anos? Ou haverá algo mais? Entremos, pois, na questão tecnológica. A verdade é que todas as perguntas que acabei de deixar há uns momentos têm, sem exceção, como resposta o não. As empresas não vão perder produtividade por concederem um dia extra de descanso. Os Estados não vão perder o seu produto interno bruto por isto e, efetivamente, aquilo
que hoje corresponde a uma medida sexy de atração e de tentativa de manutenção das pessoas no mercado de trabalho, sobretudo dos melhores quadros, é, na verdade, uma afirmação de que a tecnologia começa a substituir o capital humano e que as pessoas, sobretudo em profissões mais complexas do ponto de vista técnico e científico, começam a ser cada vez menos importantes. Hoje, estas medidas são uma tentativa de conjugar o propósito e as novas intenções das pessoas para a sua vida pessoal com a sua manutenção por mais algum tempo no mercado de trabalho. Num futuro não muito longínquo, iremos estar a discutir as profundas alterações ao modelo social que punha o trabalho como o grande consumidor do tempo e do foco das pessoas, para percebermos qual será o seu papel numa sociedade em que a tecnologia fará grande parte dos trabalhos que hoje atribuímos aos humanos. Muitos comparam os avanços tecnológicos que hoje vivemos à chegada e à massificação da internet. Parece-me, a mim, que essa visão peca por extremamente curta. Na verdade, vivemos um momento absolutamente único em termos históricos em que a exponencialidade e a convergência de várias inovações tecnológicas vai disromper e transformar tudo aquilo que hoje conhecemos, todos os modelos de negócio, todas as profissões, sem exceção, começando, ao contrário do que aconteceu noutros tempos, por aquelas que hoje consideramos as mais qualificadas ou, muitas vezes também, chamadas as profissões de colarinho branco. Não devemos falar então simplesmente da chegada da internet de sexta geração, que vai, por exemplo, eliminar por completo a latência nas comunicações e permitir a alguém operar um doente em Lisboa a partir de Nova Iorque. Não é a questão de falarmos da massificação da impressão 3D e do print on demand a nível industrial. Nem sequer adianta olharmos apenas para a robótica ou para a mobilidade autónoma ou focarmos toda a nossa atenção na inteligência artificial ou machine learning, porque, na verdade, daquilo que se trata é da convergência de todas estas inovações tecnológicas em modelos de negócio exponenciais que, em muito pouco tempo, vão tornar o capital humano e o custo do trabalho pouco ou nada competitivo perante todos estes avanços tecnológicos. A realidade é que a tecnologia vai disromper totalmente a maneira como trabalhamos e a maneira como os negócios se organizam hoje e vai efetivamente exigir ao humano um novo papel. Curiosamente, e como já lhe disse, as profissões mais técnicas, mais científicas, aquelas cujo computador e o seu poder pode substituir mais facilmente, vão na verdade ser as mais impactadas e as que o serão mais cedo e em maior escala. Por fim, e das três variáveis que lhe falei, falta falar da questão monetária. Na verdade, esta é das mais simples, embora, na minha opinião também, daquelas que as pessoas menos entendem. A evolução tecnológica e tudo aquilo que falámos até agora neste vídeo, na verdade, obriga a uma alteração profunda no modelo económico que temos, que se baseia no crescimento e numa inflação controlada para que o consumo se processe e para que, de certa forma, a potencial subida dos rendimentos e da produtividade tragam e exerçam estímulos de competição, de trabalho, para que todo o circuito económico possa funcionar. Ora, a tecnologia, o abandono do mercado de trabalho por parte das pessoas trazem, na verdade, modelos deflacionistas em que o custo de produção é cada vez menor. Muitas vezes, para compensar esta situação, os governos são obrigados a criar pacotes de medidas que têm por motivação a desvalorização monetária, provocando não uma inflação
como aquela que vivemos hoje, baseada em oferta e procura, em disrupções nas cadeias de abastecimento, em escassez de matérias-primas e mão de obra no mercado de trabalho, mas uma desvalorização monetária que, na prática, parece a mesma coisa, mas que, na verdade, tem por objetivo combater a quebra económica alavancada pela tecnologia e pelos seus avanços. De facto, e se pensar bem, a tecnologia tende a chegar ao mercado cara e, rapidamente, a sua massificação tende a tornar os preços de tudo um pouco mais barato. Ora, estes modelos não servem geralmente o modelo económico em que vivemos. Assim, esta desvalorização monetária, ou seja, a desvalorização do dinheiro que lhe chega ao bolso todos os meses, é, na verdade, uma desvalorização do seu tempo, já que é esse que você troca no dia a dia por este valor monetário na moeda em que recebe o seu salário. Assim, e cada vez mais, na verdade, o trabalho deixa de compensar porque as mesmas horas trabalhadas resultam num menor poder de compra, obrigando-o a trabalhar mais para manter o seu nível de vida. Esta questão tem levado também rapidamente a uma deterioração do papel do trabalho e do significado do trabalho para as pessoas e contribui, na minha opinião, também ele, para esta progressiva debandada do mercado de trabalho. Em resumo deste vídeo, que já vai longo, e respondendo aos 2 consensos a que chamei perigosos no início deste vídeo, diria que, sim, neste momento o capital humano é uma dificuldade para as empresas, mas que esta situação é temporária. Com a evolução do ciclo económico, a tecnologia vai progressivamente, tranquilamente, substituir os humanos naquelas profissões e naquelas tarefas onde hoje as empresas têm mais dificuldade em recrutar. Acredito que estamos então numa profunda transformação do mercado de trabalho e que este foi o último ciclo, a última vez em que assistimos a uma pressão salarial e a um ganho de poder por parte das pessoas no mercado de trabalho. A partir daqui, a tecnologia tomará a linha da frente e caberá-nos discutir como vamos recompensar as pessoas, que papel terão as pessoas, qual será o seu propósito. Veremos, provavelmente, por exemplo, a nível financeiro, o regresso em massa das discussões sobre o rendimento básico incondicional ou de qualquer outra forma de a geração de riqueza por parte das empresas, por parte dos robôs, da tecnologia em geral, ser distribuída pelas pessoas e de que forma. Vimos também, e se calhar isso é surpreendente para muitas pessoas, que a tecnologia, toda esta convergência de inovação a que vamos assistir nos próximos anos, vai substituir primeiro e de forma mais competente aquelas profissões a que hoje atribuímos grau de complexidade intelectual maior conhecimento científico, maior conhecimento técnico, académico, o que lhe quiser chamar. Pois é exatamente aí que a capacidade de processar informação e conhecimento é facilmente substituível por tecnologias como a inteligência artificial. Também aquelas profissões muito mecanizadas e em ambiente controlado vão sofrer uma exponencial transformação e adoção tecnológica. É verdade que hoje já temos muita robotização, muita automatização, por exemplo, em ambientes de chão de fábrica, mas o ritmo a que tudo isto vai acontecer só pode acelerar nos próximos anos. Para o fim, embora não imunes, ficarão as profissões criativas e aquelas profissões a que eu chamarei de complexidade logística. Ou seja, imagine, por exemplo, um canalizador que você tenha de chamar a sua casa para reparar um determinado cano que está a perder água. Aqui, para que a tecnologia o possa substituir, já teriam que convergir diferentes tecnologias, diferentes inovações.
Teria que haver um carro autónomo que conduzisse o robô canalizador à sua casa e esse robô teria que ter capacidade, inteligência artificial para reconhecer cenários diferentes de casa para casa, situações e objetos que seriam constantemente irregulares naqueles que são os seus algoritmos de aprendizagem. Ora, não sendo impossível que isto aconteça, seguramente acontecerá, concordaremos que é mais difícil ultrapassar este tipo de contextos do que propriamente um trabalho de secretária. Com esta última imagem, penso ter respondido à segunda parte, ao segundo consenso do nosso vídeo e que lhe dizia que o conhecimento científico, académico, é aquele que mais rapidamente, mais facilmente o protege e lhe dará um futuro mais tranquilo a nível profissional. Naturalmente, ter esse conhecimento é melhor do que não ter e, naturalmente, não deve deixar de ir à universidade, de incentivar os seus filhos a prosseguirem os seus estudos. Aquilo que lhe quero dizer, e mais importante do que isso é, pense muito bem quando o seu filho, quando você, a sua mulher, o seu companheiro, quem quer que seja, o seu amigo à sua volta, lhe disserem que gostariam de aprender uma arte, gostariam de aprender uma profissão mais prática, pois também são essas que, seguramente, e se não estivermos errados, aquelas que mais futuro, mais rendimento e menos disrupção irão sofrer ao longo dos próximos anos. Por último, e como já lhe disse em outros vídeos, mais importante do que estar certo é se estamos preparados para estar errados. Para aqueles que são mais céticos quanto àquilo que acabamos de explanar neste vídeo, para aqueles que imaginam que muitas destas coisas não se vão efetivamente concretizar, quem sabe, diria que continuar sem fazer nada como estamos hoje é muito mais arriscado do que tentar aprender qualquer coisa extra, tentar ter uma destas profissões menos substituíveis, chamemos-lhe assim, porque na verdade se tudo isto estiver errado, ter aprendido essa tarefa extra, essa profissão extra, não lhe faz mal nenhum e a vida irá continuar mais ou menos como a tem hoje. Mas, por outro lado, se isto estiver certo, ou pelo menos parcialmente certo, e se nada tiver feito contra isso, os riscos de que sofra bastante nos próximos anos na sua readaptação ao mundo do trabalho são bastante maiores. E, portanto, mais uma vez, estar errado é muito mais importante, ou ter um plano para estar errado é muito mais importante do que estar certo. Vemo-nos então num próximo vídeo, espero que tenha gostado e que queira continuar connosco na nossa jornada por melhor empreendedorismo, melhores investimentos e já agora uma qualidade de vida melhor para todos. Até breve!